Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vai tomando seu lugar aí já abençoado, já vai colocando aí no seu coração o propósito pelo qual eu tenho certeza que desde amanhã você já pensava no que estaria acontecendo durante o dia e principalmente nesse momento de estarmos na presença do Senhor, adorando e invocando o nome do Senhor. Amém, queridos? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, graças a Deus. Obrigado por tudo que Jesus tem feito em nossas vidas. Convido os irmãos para nós colocarmos em pé e desejar já a você um culto abençoado na presença do Senhor. Deus venha renovar as suas forças, as nossas forças, e que o Espírito do Senhor venha falar em nosso coração, através da palavra, através do louvor, através das ofertas e dos dízimos, por que não? Porque é uma forma de adorarmos ao Senhor, de mostrarmos a nossa fidelidade ao nosso Deus, que cuida de nós, que tem cuidado de nós, que não tem nos desamparado. Embora às vezes nós possamos estar um pouco ausentes aqui no culto, é porque nós trabalhamos de turno, mas eu sinto uma saudade muito grande da igreja, de estar presente. Mas impossibilitado disso, eu tenho certeza que Deus tem abençoado. Eu tenho assistido a alguns cultos e o Senhor tem estado presente em nossas vidas, principalmente daqueles que têm vindo adorar o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 40, versículo 31, é muito conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque do Senhor vem a nossa força, do Senhor vem a nossa renovação, para que possamos estar todos os dias na presença do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor já, dando abertura a este culto em nome de Jesus Cristo, amém, queridos? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Ti, Senhor, pertence a honra, a Ti pertence a glória, o louvor e a verdadeira adoração. Bom é estarmos aqui na Tua presença, bom é estarmos agora neste momento, Senhor, louvando o nome do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, porque não há outro Deus como Ti, Senhor. Tu és o Senhor, Tu és o único Deus das nossas vidas. Senhor, nós abrimos este culto e declaramos agora, Senhor, a dependência total ao Espírito Santo do Senhor. Senhor, leva agora toda a mente cativa ao Senhor. Abra, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos ouvir, ó Pai, a Tua voz através do Espírito Santo. E faz aquilo, Senhor, que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. Tira toda a dor agora, Senhor, todo o embaraço, Senhor. Tudo que não pertence ao Senhor cai por terra agora, em nome de Jesus. Abrimos o nosso coração para guardar a Tua palavra dentro dele, Senhor, para que o Senhor venha agir, ó Pai, de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E desde já, Senhor, eu quero Te agradecer e louvar o nome do Senhor. Esse é o meu desejo, e eu desejo que o Espírito Santo venha fazer aquilo que lhe apraz nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor em nome de Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem tem mão direita, levanta ela para cima, e a sua mão direita. Levante sua mão esquerda lá em cima e diga, fala, Senhor, vem com o peso da Tua glória nesse lugar. Enche esta casa com o Teu poder. E por isso, Senhor, diga, por isso, Senhor, nós Te aplaudimos e glorificamos o Teu santo nome. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus mais forte, querido? Oh! Obrigado, Senhor! Vamos declarar, abra os olhos.
Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Ó Senhor, nós te adoramos, ó Deus. Aleluia! Se for para Jesus, querido, faça mais forte. Faça o seu melhor. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo. Vamos declarar exaltado. Vai, igreja, declare. Brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Nós vamos declarar que esse Deus é santo, que esse Deus ele é poderoso e que não existe outro Deus igual a esse. Feche os teus olhos nesse momento, querido. Feche os teus olhos nesse momento. Declare assim, ó. Santo, 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 quero te ver. Você pode declarar isso mais forte, querido? Santo, 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 quero te ver. Mais uma vez declare. Santo, 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 quero te ver. Com os teus olhos fechados nesse momento, querido. Pense na grandeza do seu Deus. Pense no poder do Deus que você serve nesse momento. Antes de nós declararmos que Deus é santo, vá se desarmando nesse momento para entrar na presença de Deus. Se for necessário pedir perdão, peça nesse momento. Comece a orar nesse momento, falar com Deus. Sabe, queridos, a presença de Deus ela não é imposta, é conquistada. E através da adoração, através do louvor, Deus se manifesta. Fale com Deus agora nesse momento. Antes de você cantar, ministério de Asaf, fale com o Senhor, não cante não. Só os instrumentos vão ficar nisso. E você vai adorar o Senhor agora orando. Ore ao Senhor agora. Fala, Senhor, tudo que me prende de te adorar, tudo que me prende de exaltar e glorificar o teu santo nome, Senhor, trabalhe agora na minha vida. Trabalhe agora, Senhor, no meu ser. Eu quero ser quebrantado. Eu quero quebrantar o meu coração na tua presença, Espírito Santo. Talvez o seu dia foi cansativo, mas nada melhor do que a presença de Deus para renovar as suas forças. Nada melhor do que a presença de Deus para te fazer novo. Nada melhor que a presença de Deus para trazer vigor à tua vida. Comece a falar com Deus nesse momento. Tu és santo, Deus. Tu és santo.
mão direita ao céu e declare comigo. Santo, Santo, sussurre isso ao Espírito Santo. Santo, 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 quero te ver. Coloque sua mão no seu coração e declare. Santo, 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 quero te ver. Declare, quero te ver, quero te ver. Eu quero te tocar, eu quero te abraçar, quero te ver, eu quero te ver. Oh, eu quero te ver. Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Levante suas mãos aos céus e declare: quero te ver, quero te ver. Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Querido, deseje isso, deseje. Quero te ver, quero te ver. Eu quero te tocar, eu quero te abraçar, quero te ver. Suas vozes declarem isso. Eu quero te ver, quero te ver. Eu quero te tocar, eu quero te abraçar, quero te ver. A última vez declare: quero te ver, Senhor, eu quero te ver. Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Levante suas mãos aos céus nesse momento. Você já parou para pensar que você declarou: Senhor, eu quero te ver? Você quer ver aquele que derrubou as muralhas de Jericó? Você está desejando ver aquele que curou o cego Bartimeu? Você está desejando ver aquele que morreu sim, mas ao terceiro dia ressuscitou? Você está desejando ver o leão da tribo de Judá? Você está desejando ver o Cordeiro de Deus que venceu o pecado, que venceu o mundo e vive para todo sempre? Você está desejando ver o Senhor dos Senhores? Você está desejando ver o médico dos médicos? Você está desejando ver o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Quero te ver, quero te ver. Caramandoro assuri canta lavacei, ramassuri canta lavachore anda lavassui. Deseje isso, querido. Quero te ver, eu quero te ver. Eu quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Extravase na presença de Deus. Quero te ver, quero te ver. Eu quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Continue ministrando as aves. Pega sua mão direita ao céu aí, querido. Pega sua mão esquerda ao céu. Você vai nesse momento, você vai aplaudir e glorificar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aplauda esse Deus vivo, a esse Senhor tremendo. Aplauda Jesus bem forte, aplauda Jesus bem forte. Quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Querido, se for para Jesus dá para ser melhor, porque Ele merece, porque Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória, Ele merece todo o nosso louvor, Ele merece ser glorificado, Ele merece ser exaltado, porque Ele é, porque Ele é, porque Ele é, e ninguém pode deter o seu poder. Aleluia. Oh, irmãos, não existe Deus como nosso Deus.
Quando nós declaramos a Ele: Senhor, não há ninguém como Tu. Você está declarando: Senhor, todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades, todas as intempéries que eu tenho enfrentado, não são maior que o Senhor Jesus. Quando nós encontramos em Filipenses o capítulo 2, a Bíblia diz que todo joelho há de se dobrar sobre esse nome, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Declare comigo: não há Deus como Tu. Declare, igreja: não há Deus como Tu, que guerreia as minhas guerras e me faz um vencedor. Não há Deus como Tu. Declare mais uma vez: não há Deus como Tu. Não há Deus como Tu, que guerreia as minhas guerras e me faz um vencedor. Não há Deus como... Mais uma vez, só os irmãos vão declarar: não há Deus. Não há Deus como... Mais forte, queridas, isso. Não há. Oh, não há Deus que guerreia as minhas guerras e me faz um vencedor. Oh, não há Deus como Tu. Os irmãos vão declarar agora: não há Deus como Tu. Não há Deus como Tu, que guerreia as minhas guerras e me faz um vencedor. Não há Deus como Tu. Eu abro o coração pra Te adorar. Eu levanto as minhas mãos. Levanto as minhas mãos Pra Te exaltar. Eu ergo a minha voz pra Te louvar. Não há Deus como Tu. Eu abro, declaro, igreja. Eu abro o coração pra Te adorar. Eu ergo as minhas mãos pra Te exaltar. Eu ergo a minha voz pra Te louvar. Não há Deus como Tu. Faz a introdução novamente. Eu quero pedir para os irmãos nesse momento, os homens, você vai fechar o teu olho e vai adorar a Deus enquanto as irmãs vão cantar que não há Deus como Tu. Você vai exaltar e glorificar o nome de Deus. Você vai bendizer aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Irmãs, vocês vão adorar com vida, com alegria. Vocês vão declarar que não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus. As irmãs, os homens comecem a orar nesse momento. Mais forte, querida, porque é para Jesus. Ora calabassurianda rabagassurianda laba. Mais uma vez as irmãs, não há Deus. Não, não há. Oh, Jesus. Quebra a cadeia, Senhor. Não há Deus como Tu. Agora as irmãs vão orar e buscar a presença de Deus, enquanto os homens vão declarar que não há Deus como Tu.
Vai dando liberdade para o Espírito Santo de Deus, querido. Vai dando liberdade para o Espírito Santo de Deus te quebrantar. Vai dando liberdade para o Espírito Santo de Deus agir na tua vida. Vai dando liberdade para o Espírito Santo de Deus te usar essa noite. Comece a buscar a presença dEle. Os homens declarem: não há Deus. Não há Deus como tu. Não há Deus como tu, que guerreia as minhas guerras e me faz um vencedor. Não há Deus como tu. Mais uma vez declare: Não há Deus Espírito Santo de Deus. como tu. Nós somos carentes da tua presença, Não há Senhor. Deus como Nós nos sentimos aqui, Senhor, nesse recinto, aleluia. que guerreia as minhas guerras. Nós te sentimos aqui nesse lugar, Senhor. Tens a liberdade no nosso meio. Deus como Os homens declarem mais uma vez, declarem com vida: não há Deus. não há Deus como tu. Não há. Não há Deus como tu, que guerreia as minhas guerras e me faz um vencedor. Não há Deus como tu. Não há Deus. Dê a mão para a pessoa que está ao teu lado nesse momento, querido. Dê a mão para o irmão que está ao teu lado nesse momento. Vamos buscar a presença de Deus. Não há Deus como tu. Oh, Espírito Santo querido. Que guerreia Pode fechar os as corredores minhas aqui se for guerras possível. E me faz Aleluia. um vencedor. Pode fechar o corredor aqui. Não há Deus Aleluia. como tu. Não há Deus. Não há Deus como tu. Enquanto o Ministério Azaf canta esse hino, Não há Deus eu peço a você, igreja, como tu. que dê liberdade ao Espírito Santo agora. Guerreia as minhas guerras e me faz um vencedor. E comece a orar e buscar a presença do Espírito Santo. Ministério Azaf, continue cantando: não há Deus como tu. Não há Deus Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus para agir na tua vida agora. Dê liberdade ao Espírito Santo, porque Ele está aqui e Ele pode te curar nesse exato momento. Ele pode trazer aquilo que você tem pedido ao Senhor. e me faz um vencedor. Não há Deus como tu. Oh, Espírito Santo de Deus. Não há Deus como Ore por essa pessoa que está ao teu lado nesse momento, querido. Talvez esse irmão precisa de um renovo de Deus para a vida dele. Talvez ele precisa de uma resposta do Senhor essa noite. E seja a boca e canal de Deus nesse momento. Comece a interceder por esse irmão que está ao seu lado. Oh, aleluia. Mais uma vez: não há Deus, não há Deus. Não há Deus como tu. Não há Deus como tu, que guerreia as minhas guerras e me faz um vencedor. Não há Deus como tu. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra no meio de um culto. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra. É o Espírito Santo do vivo Deus que faz a obra. É o Espírito de Deus que faz a obra. É o Espírito de Deus que faz a obra.
É o Espírito de Deus que faz a obra. Doce Espírito Santo, comece a quebrantar corações no meio da igreja. Comece a trazer a esse homem, a essa mulher, esperança. Espírito Santo de Deus, essa pessoa que entrou aqui angustiada, entrou aqui abatido, sem esperança. Espírito do vivo Deus, visita esse coração agora. Visita essa pessoa agora e comece a avivar. Comece a avivar. Comece a trazer ânimo, traz vida, Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva do altar. Incenso misturado à oração. Vou levar meus problemas pra Deus. Arabassuri canta labás. Entregar meus problemas, surianda labaxere canta labás, orianda labassuri canta labassuriandere calabasúbia, aramassuri cantere bassurianda labaxei. Ô Lília, o Senhor tem cuidado de ti, filha. Ele manda eu te dizer que você tem estado na palma das mãos de Deus. Ele tem te livrado e tem o melhor para a tua vida. Aleluia! Oh, Rachede Cora Massurianda Labacai. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Nosso Deus responde orações. O nosso Deus ouve oração. Ele está te ouvindo nesse momento. Não cesse de clamar. Não cesse de adorar. Não cesse de buscar a presença de Deus. Vem com teu fogo, Senhor. Vem com teu fogo, Senhor. Vem com teu fogo, Senhor. Essas lágrimas que banham o teu rosto não são emoção, mas é o Espírito do vivo Deus. É Ele que está operando neste lugar. Oh, quando eu te adoro, eu te adoro, meu Senhor. Preste atenção no que você está cantando. Meu amor por ti cresce, e quando prostro-me aos teus pés. Sabe o que acontece? A gente diminui, Mas de mim desaparece. quando eu te adoro, ó Senhor. Adoro meu Senhor. Meu amor por ti cresce. O Espírito Santo de Deus está curando pessoas aqui agora. Quando prostro-me aos Você que tem problema no estômago, você que tem gastrite, o Espírito Santo de Deus está te curando agora. Reconheço que ainda muito em mim a ser deixado no altar. Purifica a minha alma, queima a palha que existe em mim. Erga suas mãos e declare: vem com teu fogo, Senhor, e apura o meu coração. Vem com tua glória, Senhor, preciso de ti. O fogo que cura, vem, Senhor, vem. Vem com teu fogo, Senhor,
Aleluia. Querido, olha aqui para mim. Na autoridade que o Espírito Santo de Deus me concede nesse momento. Você que tem qualquer tipo de doença, seja ela que o médico falou que não tem cura. Se estiver possível, coloque a mão aí agora no local da doença. Deus pode trocar ponte de safena, Deus pode trocar coração, Deus troca rim, Deus faz transplante, sabe por quê? Ele é Deus e faz tudo novo. Coloque a mão aí agora, para você, se você tem fé, coloque a mão aí agora. Você que tem tendinite agora, coloque a mão nesse lugar agora aí. Dores de cabeças constantes. Eu sinto o Espírito Santo de Deus curando nesse momento. Espírito do vivo Deus, em o nome de Jesus, todo tipo de doença, seja ela qual for agora, eu te dou uma ordem agora. Você vai sair desse lugar. A saúde desse irmão e dessa irmã será restaurada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sinta o Espírito Santo de Deus te visitando aí agora. Sinta o Espírito Santo de Deus te visitando aí agora. Essa presença que você está sentindo é o Espírito Santo que está te curando. É o Espírito Santo que está curando. Aleluia. Quando eu te adoro, quando eu te adoro, meu Senhor, aleluia. meu amor por ti cresce. Quando prostro-me aos teus pés, mais de mim desaparece. Quando eu te adoro, Eu te adoro, meu Senhor. Meu amor por ti cresce. e Quando prostro-me aos teus pés, mais de mim desaparece. reconheço que ainda muito em mim a ser deixado no altar. Purifica a minha alma, queima a palha que existe em mim. vem Com teu fogo, Senhor, e apura o meu coração. Vem com tua glória, Senhor, preciso de ti. procurador aí, querido. Procurador aí. Você que tinha tendinite, seja lá o que for, procurador aí agora. Procura aí. Procura o que doía aí, porque o Espírito Santo de Deus te curou agora. O Espírito Santo de Deus te curou aqui agora, nesse exato momento. Curou, né, Kelsto? O Espírito Santo de Deus cura a tendinite, cura a bursite, seja lá o que for. Ali, queridos, Deus cura. Você pode aplaudir Jesus. Você pode aplaudir. Ele está curando pessoas aqui ainda. Problemas que estão no estômago. O Espírito Santo de Deus está te curando.
As irmãs já podem se preparar para louvar o Senhor. Há alguém aqui que você sente constantemente dores na garganta? Direto você está com dor de garganta. Samuel. O Senhor te cura hoje, Samuel, dessas dores na garganta. O que eu falo na autoridade do Espírito Santo de Deus. O diabo planejava colocar nódulos na sua garganta, mas o Senhor te diz que sem a permissão dele nada pode acontecer. Ele te cura dessas dores de garganta que você tem, e você vai testemunhar que não acontece mais em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus, querido. Você pode aplaudir. Se for para Jesus tem que ser melhor. Se for para Jesus tem que aplaudir mais forte. Aleluia! Glória a Deus. As irmãs, por favor, queridos. Aleluia. Enquanto as irmãs vão louvar o Senhor, você vai preparar o teu dízimo e a tua oferta nesse momento. Presbítero Ronaldo, por favor, querido, olha aqui. Feche seus olhos, querido. Pai eterno, Deus da glória, Senhor de poder, ó Deus da vida. Tu que és Deus que trabalha em favor daqueles que esperam em Ti, ó Pai. Neste momento, ó Deus, nós clamamos a Tua bênção, Senhor, sobre os dízimos e as ofertas, Senhor. Nós clamamos a Tua bênção, Senhor, para aquilo que vai ser entregue na Tua casa nesta noite, ó Deus. Pai da glória, abre, Senhor, as portas, Senhor, a todos quantos, Senhor, nesta noite aqui estão, ó Pai, independente de sua oferta, Deus, de sua contribuição. Nós clamamos, Senhor, o suprir das necessidades nesta hora, da Tua casa, da Tua igreja, do Teu povo, de todos quantos aqui estão, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém, ó Deus.
às vezes as crianças não têm vindo no culto de Santa Ceia, devido a não ter programação, aquela coisa toda. Mas sábado vai acontecer um culto especial, então, né, vamos trazer os nossos filhos para que eles estejam participando também ali na igreja infantil, que haverá um culto especial com a irmã Sandra, que estará sendo a pessoa que vai ministrar, acredito eu, nesse dia, que vai acontecer sábado, que é o culto de Santa Ceia, ok? Também aos irmãos, né, a todo um aviso à igreja, para que tragamos 1 quilo de alimento no sábado, para que sejam confeccionadas cestas básicas, enfim, para serem aí distribuídas de acordo com a necessidade, né, daquilo que das pessoas às vezes precisam, e a igreja tem abençoado famílias, né, em nome de Jesus. Temos também aqui um pedido de um aviso: após o culto no final, haverá cantina, estará acontecendo a venda de cachorro quente e de refrigerante. Isso é para hoje, né? Eu acredito que é para hoje, amém? Glória a Deus. Temos 2 pedidos de oração. A irmã Miná, ela está pedindo oração para o Rodrigo, o seu sobrinho, que ele está fazendo alguns exames na Unicamp. Tem também um pedido de oração. A irmã Neuza da Cruz está internada. Vamos estar orando então em nome de Jesus Cristo, amém? Queridos, glória a Deus. Se você já lembra de alguém que precisa também neste momento de uma oração, coloque o nome dessa pessoa já diante do Senhor e vamos todos interceder conforme nós já colocamos aqui em nome de Jesus. Curva as cabeças e vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós sabemos que o Senhor está aqui no meio de nós, Senhor. Sabemos que o Senhor está ouvindo, Pai, a nossa oração. Estamos pedindo, Senhor, para o sobrinho da irmã Miná, que se encontra fazendo exames ali na Unicamp, Deus. Que o Senhor entra com providência, Senhor. Coloca, Senhor Deus, as tuas mãos, para a glória do Senhor. Tira todo o embaraço, tudo aquilo que tem atrapalhado, toda a dúvida, Senhor. Vem cair por terra, usa os médicos, Senhor. Repreenda, Senhor, todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Também para Neuza da Cruz, Senhor, que está internada, Senhor, eu não sei onde ela está internada, mas o Senhor sabe, o Senhor sonda, o Senhor conhece os corações. Deus, Tu és um Deus tremendo, Tu és um Deus poderoso. Manifesta, Senhor, a Tua glória, manifesta o Teu poder, Senhor, porque o Senhor está aqui no nosso meio, e nós acreditamos no poder que há no nome de Jesus Cristo. Nós oramos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei se as crianças já estão lá nas salinhas. Eu gostaria, já estão lá? Amém. Então vamos estar orando também já por eles. Interceda por eles e levante as suas mãos nessa direção para a igreja infantil. Vamos orar por eles ali, que já estão sendo abençoados pelo Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração. Senhor, põe as Tuas mãos sobre a igreja infantil ali agora, onde as crianças, Senhor, estão divididas ali por faixa etária na classe, cada um recebendo, Senhor, a palavra, a direção, o ensino do Senhor, que vem do Senhor. Abençoa a vida dos professores, dos monitores, Senhor. Derrama da Tua graça, da Tua unção. Derrama ali, Senhor, uma unção especial sobre a vida dos pequenininhos, Senhor, que estão diante do Senhor, cantando, orando e ouvindo, Senhor, a Tua palavra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós já somos gratos ao Senhor, Pai, e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria, neste momento, chamar essa pessoa, Ana Tereza. Onde está você, que está nos visitando pela primeira vez? Ela está lá atrás. Eu pediria a você que está ao lado dela, que dê um abraço na Ana Tereza aí, diga a ela que ela é bem-vinda aqui. Eu já falo em nome da Igreja Metodista Wesleyana, que você é bem-vinda neste lugar. Obrigado pela sua presença e que o Espírito Santo do Senhor manifeste a glória na sua vida e realize no seu coração o desejo, né, o objetivo pelo qual você está aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Neste momento eu quero chamar aqui à frente o nosso ministrante da noite, pastor Rafael. Graças a Deus, acredito que já é de conhecimento da igreja. Os irmãos, na terça-feira, né, e na quinta-feira o pastor não está aqui presente,
ele está visitando a Gessiane, ela passou por um probleminha, mas já está tudo bem, graças a Deus, está junto com a irmã Eugênia, junto com o Gessinho, e eu creio que amanhã eles estão retornando, porque no sábado, né, pastor, nós teremos aqui a ceia da unidade, onde o distrito, onde pertence ao distrito Bragantino, né, teremos aqui a presença do bispo, né, dos irmãos, acredito, de Piracicaba, de Arthur Nogueira, e de Vinhedo, né, e a igreja de Cosmópolis também já está convocada, né, para o culto de Santa Ceia, e amanhã nós teremos a vigília aqui também às 22 horas, né, então é muita alegria nós termos aqui a presença do pastor Rafael, que estará ministrando nossas vidas, e que o Espírito Santo possa usá-lo grandemente nessa noite, pastor, em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, graça e paz de Jesus Cristo, amém? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, quero trazer um abraço da nossa igreja em Arthur Nogueira e também de Vinhedo, na qual eu estou como responsável. Então trago um abraço dos nossos amados irmãos e dizer que as portas estão sempre abertas, como também o coração. O dia que os irmãos sentirem o desejo, pode subir, que lá sempre cabe mais um. Amém? Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês e pela vida do pastor Gessivaldo, né, que me confiou essa oportunidade, que o Senhor o abençoe aonde quer que ele esteja. Trago também um abraço da minha esposa, que não pôde estar vindo, mas numa próxima oportunidade ela estará. Querido, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 17. Eu quero pregar, quero ministrar nessa noite uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Uma palavra tremenda. Mateus capítulo 17, verso 14. Todos acharam? Amém. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie, ou esta casta, só sai pela oração e pelo jejum. Oremos. Amado Deus, a tua palavra foi lida, e ela por si só já tem falado ao nosso coração. Agora, Deus, eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia de mim, e que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos. Senhor, toma a minha vida, Senhor, e transmite o teu recado ao Espírito Santo. Que não seja aquilo que meramente eu quero falar, mas seja o Senhor a falar através de mim. Deus, tenha misericórdia de nós. Encha este lugar, ou melhor, continue a encher este lugar com a tua presença. Que o Senhor tenha total liberdade para continuar operando no momento da ministração da palavra. Dá ordem, Deus, aos teus anjos para virem neste lugar e repreender toda a opressão, todo o mal. Que o nosso pensamento seja levado cativo e que cresçamos
na tua bênção, na tua palavra, em nome de Jesus. Amém? A pessoa que está do seu lado sabe que você está feliz por você estar aqui? Se não, é uma boa hora de você dizer para ela: olha, eu estou feliz por você estar aqui, mas só vale com um sorriso. Sem sorriso não vale. Eu quero, com a sua permissão, pensar nessa noite uma fé que faz diferença. Todos nós já desejamos um dia um pouco mais de fé em nossas vidas. E isso porque nós nos deparamos com situações complicadas. Quantas orações fizemos por enfermos e não vimos a cura? Porque quantas vezes oramos por desempregados e não vimos as portas se abrirem? Pensamos, será que a fé que eu tenho, ela é realmente grande o suficiente? Será que não está faltando mais fé na minha vida? Acredito que muitos já se decepcionaram ou se decepcionou com a sua fé um dia e exigiu isso em oração diante de Deus. Senhor, dá-me mais fé. Senhor, dá-me mais confiança. Eu acredito que você, assim como eu, já se deparou com esse tipo de oração. Então vai um recado de Deus para você. A palavra de Deus nessa noite vai para todos, assim como eu, se pegou pensando um dia: por que eu não consigo resolver algumas coisas em nome de Deus? Eu que tenho Deus, eu que tenho Jesus como Salvador, por que eu me deparo com situações que para uns é simples, mas para mim não é, e eu não consigo resolver aquela situação? Amados, eu já me peguei muitas vezes pensando nisso. Por que as coisas não acontecem? Por que a minha família não se converte? Por que o meu irmão continua vivendo, destruindo a vida dele? Por que não há um derramar abundante do Senhor no meio da igreja, num culto de ceia? Por que algumas pessoas entram, Senhor, e saem da mesma forma? Será que eu não tenho orado? Será que eu não tenho buscado o suficiente? A palavra de Deus nessa noite é para você que se sente pequeno demais diante de um problema muito grande, diante de um diagnóstico médico, diante de um problema familiar, um conflito. Você se sente fraco diante da força do mundo. A palavra de Deus é para nós nessa noite. A palavra de Deus é para você que se sente fraco diante da força deste mundo. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo John Stott, ele é a contracultura cristã. Ou seja, ele é uma cultura que vai contra tudo isso que nós conhecemos como cultura. O mundo diz: não deu certo, larga. A Bíblia diz: ore pelo seu marido ou pela sua mulher até que ele se converta ou ela se converta. A Bíblia diz, o mundo diz: não precisa ser íntegro. A Bíblia diz que o segredo deles são para os íntegros, são para aqueles que o buscam. Então a gente está numa constante luta, e muitas vezes, irmãos, eu me sinto fraco. Porque como pastor a gente orienta, a gente ensina, a gente se desgasta para ensinar cabeças, para ensinar pessoas, e cada um vem com uma mentalidade, uma cultura diferente, e o intuito, o propósito do ministério pastoral não é fazer com que todos pensem como eu penso, mas eu entendo que é abrir a mente para as verdades cristãs, e é tão difícil. Então isso enfraquece muitas vezes. Todo pastor se sente fraco em algum momento. Então a palavra também é para nós. Deus, nós precisamos saber, e você também precisa. Deus é grande na sua vida, irmãos. Amém? Deus é grande. Você se sente pequeno, mas o teu Deus
É grande. E em nome dele nós arvoraremos vitória, nós arvoraremos a bandeira da vitória. Amados, nós precisamos saber que além de Deus ser grande, Ele também é a nossa fortaleza na hora da angústia. Você tem o Deus que, além de ser grande, Ele é um lugar seguro para você. Agora o problema é que isso, eu já sei, pastor. Eu já sei disso. O problema, irmãos, é que buscamos a força, muitas vezes, ao invés de buscarmos a fortaleza em Deus. Deus, Ele é os dois, Ele é a nossa força e a nossa fortaleza. Mas o convite maior de Deus não é para que você seja um super crente, para que você seja uma pessoa que a gente vai falar daqui a pouco, incomum. Deus, Ele quer que você o busque na fortaleza, no recôndito dEle. Porque Deus, Ele quer confiar segredos para você. Ele quer mostrar para você o porquê algumas situações não mudam. Como está lá em Jeremias 33, capítulo 3. O que diz? Clama a mim e responder-te-ei. E falarei para você, Jeremias, o porquê você está passando por tudo isso. Tem um propósito. Tudo que você passa tem um propósito. Amém? Então, Deus, Ele é a nossa fortaleza. O problema é que buscamos a força ao invés da fortaleza em Deus. Busque a fortaleza. Amém? Busque estar próximo de Deus. Não busque o poder de Deus para resolver um problema imediato ou iminente. Busque uma constante comunhão com Deus, no lugar de oração, no lugar de adoração, e as suas forças, as suas fraquezas vão sendo aperfeiçoadas nele. Pensemos, uma fé que faz a diferença. Para a gente entender o que a fé é, nós precisamos entender o que ela não é. O que não é fé? O que não é a fé bíblica? O que é a fé que não faz diferença nenhuma? A primeira coisa, o que a fé não é? A fé não é algo místico, atingido depois de algum grau de espiritualidade, alcançando depois disso poderes extraordinários para realizar milagres em nome de Deus. Tem gente que pensa assim: se eu atingir determinado nível, aí sim, aí vai ser o céu na terra. O problema, irmãos, é que já existiram heróis da fé. Já existiram pessoas que pagaram preço muito alto, segundo Hebreus. E eles chegaram à conclusão do seguinte: Deus, Ele muda o mundo através de um a um. Não é aquela tempestade que cai no oceano, não é aquela que cai uma enxurrada de uma vez. Não. O projeto de Deus é salvar um, mais um, mais um e mais um. E nesse um mais um nos irrita, porque nós vivemos numa cultura que tudo é muito. Então, quando Deus me convida para salvar um, eu falo: não, isso é muito pouco. Eu vou tentar ganhar 20 esse ano. Amados, a fé não é algo místico que você vai alcançar através de muitos exercícios espirituais e através dele realizar em nome de Deus coisas extraordinárias. Tem gente que pensa que por comprar determinadas coisas em determinadas igrejas, por fazer determinadas campanhas, aquilo fará ela atingir um nível de espiritualidade mais transcendente agora. Agora eu sou o cara. Se você mexer comigo, você mexeu com Deus. A fé não é uma confiança cega, que nos leva a fazer coisas contra a nossa vontade, só para agradar a entidade ou Deus pequeno que servimos. Tem gente que fala assim: a fé a sua fé tem que ser uma fé cega. Eu quero que você me dê base para isso na Bíblia. Jesus, ele é chamado por um teólogo, Ed Renekiewicz, de o Deus das relações voluntárias.
vem e segue-me. Vem. Se você quiser, o convite foi dado. Vem e segue-me, olhando para mim. Jesus, quando ele chama alguém para segui-lo, ele é o exemplo personificado a ser seguido, ele é o paradigma. Ele não é aquela pessoa que joga a responsabilidade no Deus, na religião ou na lei. Ele chama para si a responsabilidade. Então eu aprendo que uma verdadeira fé não é uma fé cega, é uma fé que enxerga Jesus Cristo como autor e consumador da mesma. Amém? Tem gente dentro da igreja que Jesus, se ele viesse algumas denominações, e queira Deus que não na nossa, mas é difícil, ele diria assim: olha, eu tenho dó, porque parecem ovelhas que não têm pastor, estão aí indo e indo, sem direção. A gente fala uma coisa, ensina, aí você ouve lá no portão outra, acabou tudo isso que você ouviu. Aí você chega em casa, vê uma outra programação, a chave da vitória. Aí você já fala: não, então aquele culto foi fraco, eu preciso de um negócio desse. É uma coisa, irmãos, a gente ri, mas a gente devia chorar. Porque tem tanta gente cega seguindo a Jesus. E quem é cego, Jesus veio para abrir os olhos dos cegos. Olha, bendito o dia que Jesus entrou na minha vida, porque naquele dia eu passei a enxergar. Eu passei a enxergar o amor de Deus. Que Deus é esse que dá o seu único filho para morrer por mim? Que Deus é esse que confia algo espiritual em mim? Que Deus é esse, o arquiteto magistral do universo, que ainda está se preocupando em construir uma casa para mim? João 14 diz: eu estou indo preparar lugar para você, Rafael. Que coisa linda. Os meus olhos foram abertos para essas verdades. Então, independente do que você faça, para mim, o mais importante é Jesus. Para mim, o mais importante é Jesus. Então, uma fé cega não é uma fé sadia. E por fim aqui, o que a fé não é? Uma chave micha, que abrirá todas as portas por onde eu passar, inclusive as portas que Deus fechou. Tem gente que pensa que é isso. Se você fizer isso, você vai ter uma fé e você vai receber uma chave da vitória. Aí você coloca lá na sua porta, e aí todas as portas da sua vida vão ser abertas. E a gente acredita nisso. Pessoas, quando eu falo gente, tá, irmãos, estou generalizando. Inclusive as portas que Deus fechou para nos tratar, nós queremos, através desta fé ultra, mega espiritual, a gente acha que se a gente fizer isso, a gente vai obter essa chave micha, e a chave é micha, né, que chama, ela abre todas as fechaduras. Então, meus irmãos, é uma chave tetra que está na sua vida, uma fechadura tetra, está aqui a chave micha, pode abrir. Não, tem várias trancas naquela porta, tem isso. Não, está aqui, ó, agora vai abrir. Você vai passar assim, ó, vai ser automático. Amados, e esse era o conceito de algumas pessoas na época de Jesus. As pessoas achavam que pelo fato de praticar muito a lei, de ser exemplo, farisaísmo, achava-se que pelo fato de se separar, colocar roupa branca, roupa de louva a Deus, aí eu agrado a Deus, aí eu faço a campanha, Ele me dá poder, Ele me dá a chave micha, e os meus pecados, não, isso não tem problema não, depois Deus trata. O importante é a porta se abrir agora. Isso acontecia na época de Jesus. Observação, esse é apenas um pequeno retrato daquilo que a fé bíblica não é.
mas está sendo dada de graça, como uma verdadeira fé por muitas denominações. Está sendo dada de graça. Na internet, na televisão, nos rádios, enfim. Com essa pergunta, eu quero, com isso em mente, a gente precisa entender aqui o contexto. O contexto é um pai desesperado que vai até Jesus pedir pelo seu filho oprimido. Até aí tudo bem. Cujos discípulos não conseguiram extrair os demônios. Vale lembrar que Jesus já tinha dado para eles autoridade para irem expulsar, curar e purificar leprosos. Só que eles voltam decepcionados. Na verdade, a decepção só apareceu depois, quando ele vê o pai daquele menino que não desistiu do seu filho. Eu quero fazer uma pergunta para você. Por que você está pensando em desistir? Esse pai não desistiu. E ele alcançou a bênção. Não desista do que Deus tem para você, amém? Não desista. O pai não desistindo de seu filho, vai então até aquele que pode mudar a sua situação desesperadora. Irmãos, é uma situação desesperadora. Eu ainda não tenho amor paterno. Daqui a alguns anos eu vou ter. Daqui a uns 3 anos a gente está planejando. Amados, mas deve ser uma coisa... É de Deus o negócio. É de Deus, né? É um privilégio. Agora imagine o pai ver o seu filho endemoniado, espumando, o demônio jogando ele no fogo, jogando ele na água. Era uma coisa desesperadora. E os discípulos, né? O pai vai até Jesus, o único que pode mudar aquela situação. Os discípulos, então, depois de ver tal cena, faz uma pergunta muito interessante. Por que não conseguimos expulsá-los? Isso nos faz pensar o seguinte: que tipo de fé é exigido de nós, discípulos, para alcançarmos alguns milagres? Que tipo de fé você precisa, irmãos, irmão, para você vencer essa dificuldade sua? Que tipo de fé? Porque o problema aqui, Jesus disse que eles não tinham fé. E ainda fala para eles, a fé de vocês é pequena. Ah, tudo bem, é pequena, deve ser do tamanho do limão. Não, a fé de vocês, olha, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, irmãos, aquilo foi na cara dos discípulos. Vocês acharam que vocês estavam abafando? Vocês não têm nem fé o suficiente para expulsar esse demônio. Então a gente percebe que, em primeiro lugar, existirão situações que nós, dentro dela, não conseguiremos resolver. Deus vai levantar uma pessoa de fora. Deus vai levantar recursos de fora. Às vezes você vai pensar que é ali, onde os seus amigos que vai levantar, Deus vai levantar alguém para te abençoar, ou para ministrar uma palavra rema. Deus levanta do outro estado, do outro lugar. Veio uma mulher aqui, né, a missionária de Belém. Veio lá, como eu fui abençoado por ela. Ela foi lá em Arthur também, derramou unção lá, viu? A gente foi abençoado também. Então, veja bem, Deus levanta, essas pessoas trazem de tão longe para ministrar para nós. Então não se sinta com isso menosprezado pelo amor de Deus, porque isso é para que eu e você cresçamos, amém? Deus, ele mostrou para os discípulos, ei, eu também uso outras pessoas, eu também continuo trabalhando na vida de outros, viu? Você não é exclusivo não. E a outra coisa que essa situação aqui nos ensina é que exigirá de nós uma fé diferente para resolver algumas questões. E quais são os sinais de uma fé que faz a diferença? Primeiro, pensando sobre essa pergunta, por que não conseguimos expulsá-lo?
Que tipo de fé é exigido dos discípulos para alguns milagres? Uma fé livre de concorrência. Fé livre de concorrência. Contrária ao mundo. No mundo vence sempre quem? Os maiores, os fortes. Se você não está forte, é fraco. Está achando que isso daqui não é para os fracos, isso daqui é para os fortes, os poderosos, não é isso? Aí está lá no Facebook lá, não sei o que lá é para os fracos, né? E para balada é para os fracos, o bom é para a igreja, né? Não é assim? Sei lá como é que é esse negócio. Eu estou excluindo um monte de coisa e eu vou me libertar do Facebook. Em nome de Jesus. Ainda não dá por causa da minha família que mora longe. Mas eu estou limpando. Chego lá. Amados, é uma fé contrária ao mundo. No mundo vence sempre os mais fortes, os poderosos, aqueles que têm dinheiro. Se quisermos ver milagres de Deus em nossas vidas, nós precisamos ser livres do espírito de grandeza. O problema de servir a Mamon é porque ele te faz grande aqui na terra e pequeno em nada diante de Deus. Ele te exclui no céu e faz você ser o cara aqui na terra. Esse é o problema do Mamon, o Deus da riqueza, do hedonismo. Se quisermos uma fé sadia, precisamos ter uma fé livre de concorrência. E essa concorrência diabólica está entrando no nosso meio. Um querendo ser mais do que o outro. Irmãos, tem tanto espaço para trabalhar na igreja, mas tem gente que quer logo aonde tem um monte. Você já parou para pensar? Aquele departamento que se destaca, meu Deus, então eu vou lá. Limpar chão, que é um ministério, ninguém vem. Fazer uma manutenção aí, né? Chegar primeiro, ver os banheiros, ninguém faz. Não, isso é para diácono. Só diácono, então. A igreja é uma empresa total. Você não pode fazer nada, você só entra como cliente, senta, vai embora. Se tiver um negócio ali, uma água, ô diácono, tá molhado aqui, ó. É assim? Lá na igreja não. Lá na igreja está molhado porque entra lá pela porta, eu entro primeiro, falo, pode ir, irmãos, vão orar. Eu vou, pego a água, estou dando exemplo. Eu preciso, como pastor, ser exemplo. Eu não faço isso para ser grande diante deles, não. Eu faço isso para eles entenderem que na igreja, nem sempre aquele que pensa que é alguma coisa. Então, a gente precisa ser livre desse espírito de concorrência. Os discípulos aqui estavam concorrendo entre si. Ai, que legal, Jesus dá autoridade. Vamos ver então, quem expulsa mais? Vamos ver então, quem expulsa mais? Vai lá, eu expulsei 7 hoje. Ah, expulsei 3. Ixi, ganhei. Curei um leproso lá em nome de Jesus. Ah, não veio nenhum leproso não. Curei um ceguinho de um olho lá, mas, né? Ah, ganhei. Era concorrência. Amados, uma fé grande, o problema de ter uma fé grande é que ela vai destacar aquilo que não deveria em você. É por isso que o negócio de Deus é com os fracos. Você é fraco? Você se sente fraco? Só tem forte aqui na igreja? Glória a Deus, hein? Essa igreja então não serve para mim. O Espírito Santo age em vasos de barro, frágeis. Enquanto você não identificar a sua fragilidade, você não vai exercer uma fé suficiente para enxergar o milagre. Porque enquanto você não enxergar a sua fragilidade, o seu eu vai na frente. Eu vou fazer, eu vou arrumar um emprego agora, você vai ver só. Aquela empresa ela vai se arrepender de ter mandado embora. É a concorrência. Precisamos ser livres disso, amém? Uma fé que enxerga o meu próximo como alvo das bênçãos de Deus e não visa a minha promoção espiritual.
Essa é uma fé que faz milagres acontecerem. É uma fé que me faz enxergar, além das minhas necessidades, a necessidade do meu próximo. Enquanto você não enxergar a pessoa que está do seu lado, Deus não vai levantar recursos para fazer um milagre na sua vida. Não tem como. Nós precisamos sair deste espírito do acúmulo. A gente só quer bênção para nós. Venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. Essa é a oração. Venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. Dá alguma coisa, meu filho, venha a nós primeiro, venha a nós primeiro. Você já está cheio de bênção. Fala de Jesus lá na esquina, fala de Jesus no banco. Não, venha a nós, Senhor, eu quero mais unção. Para quê? Você já tem. Amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado. Você já tem tudo para ocasionar um milagre. Agora fala para ele, para de pedir. Amém? Precisamos exercitar. A gente precisa fazer isso daqui, ó, com a nossa fé. Isso daqui é exercício. A fé, ela se desenvolve, é na atividade, é no trabalho. Ah, eu sou cheio de fé, que benção. Não, sou evangelista, tremendo. Quantas almas você ganhou? Ai, deixa eu ver. Meu irmão, né? Teve uma pessoa que foi lá na igreja, não vou falar o nome, que vocês conhecem. Falou, não, meu negócio é ganhar almas, meu negócio é bombar. Ô, meu irmão, que benção. Não, olha, a gente tem para todo apoio. Quantas almas você já ganhou? Peguei umas crianças lá. Criança, vale? Falei, então, é uma fé que enxerga o nosso próximo. Irmão, se você não enxerga o seu vizinho, se você não enxerga a pessoa do seu trabalho como alvo do amor de Deus, como uma pessoa necessitada, como uma pessoa oprimida, eu vou te dizer uma coisa, é por isso que o milagre não acontece na sua vida. Você está olhando muito para você. O primeiro princípio da cruz é, negue-se a si mesmo. Senhor, eu estou precisando tanto quitar as minhas dívidas, mas eu vou fazer uma campanha para o fulano arrumar um emprego. Senhor, ele tem filho, ele merece mais do que eu. É isso. Quando você fala para Deus assim, fulano merece mais do que eu, isso, irmãos, isso comove o coração de Deus. Ele fala assim, olha só, ele está enxergando o próximo, e foi isso que Jesus fez. Isso é Bíblia, isso é Evangelho. Você vai para as igrejas hoje, algumas, o que acontece? Você entra, ninguém te viu na fumaça da glória, né? É tanta glória que você passa desapercebido. Ninguém te viu na neblina. Você foi, né? Amados, eu não quero essa glória, não. Eu quero uma fé que faça enxergar as pessoas como alvos da bênção de Deus. Esse pai, ele busca pelo seu filho, ele enxerga que seu filho pode ser liberto também. Eu sou são, eu não fico indo para o fogo, o meu filho também, ele precisa ser liberto. Você vai falar, mas isso é uma oração de pai. Aqui está o exemplo. O pai poderia se acomodar e falar, isso é da vida, não tem mesmo, vai morrer assim. Ele lutou, ele buscou, o meu filho, Senhor, eu quero que ele seja liberto. E não buscou uma promoção espiritual. Eu vou ser cheio de Deus, porque aí eu vou me destacar na igreja. Quando eu cantar, quando eu falar assim, aleluia, nossa, o fogo vai descer. Né? Aí você vem todo, você, aleluia. Aí você não vê ninguém, você, cadê o glória a Deus? Ninguém? Deus está aqui? Aleluia. Aí você começa. Amados, não podemos buscar a nossa promoção. João Batista, ele diz algo no início do seu ministério, importa que ele cresça. Eu não quero que as pessoas me vejam. Eu quero ser alvo de bênção na vida das pessoas. Eu quero que as pessoas apenas tenham uma referência de mim.
aquele irmão foi usado por Deus para me abençoar. É só isso. Eu não quero mais nada além disso. Eu não fui chamado para ser promovido. Eu não fui chamado para nada desse mundo. Eu fui chamado para ser servo, para enxergar no meu próximo alvo das bênçãos de Deus. Mude o seu conceito quando você for no shopping. Mude o seu conceito quando você for para casa, que você vê um miserável. Ai, Jesus, ai, os pobres sempre tereis convosco, né? Mais um aí, Jesus, tem misericórdia. Não é assim. Não é assim o Evangelho. Uma fé que é desenvolvida na intimidade com Deus, oração. Já disse em cima, o problema é que buscamos a força ao invés da fortaleza. Deus, entenda uma coisa, crente. Amém? Tem crente aqui ou não? Avivado ou não? Eita glória. Você não foi chamado para ser forte, não. Deus não quer que você seja forte. Porque quando você é forte, Ele não tem a liberdade para agir. Você precisa entender essa teologia da contrariedade mundana. Você foi chamado para ser fraco, não humilhado pelo mundo e nem pisado por Satanás, não é isso. Mas você foi chamado para ser fraco, para ser um alvo de milagre na mão de Deus para a vida de alguém. E aí esse algo você só vai entender depois de intimidade com Ele. Na intimidade com Deus aprendemos que a dor do próximo é minha também. E que a bênção na vida dele também é minha. Então, os invejosos caiam por terra agora, em nome de Jesus. A bênção na vida de fulano, a prosperidade dele, tem que ser minha. Sabe por que a gente sente inveja dentro da igreja de outras pessoas? É porque a gente não libera uma miserável oração por ele. A gente só fala, Jesus, quanto tempo esperei, chega logo a minha vez. Chega logo. O outro está prosperando, está sendo fiel, Deus está... Olha, irmãos, a Bíblia diz que Ele vai te fazer andar prosperamente. Eu gostei dessa palavra de ontem. Está lá no Salmo, nem sei aonde, mas Deus falou comigo, eu já tomei posse, já guardei, já está aqui. Agora eu falei, Senhor, eu quero andar prosperamente, mas eu quero também ser um canal de bênção para outros. Uma fé que é desenvolvida na intimidade, ela me livra de ter inveja. A sua conquista vai ser a minha. Então esse negócio de inveja é para os fortes. É só para os fortes na carne. Só para os fortes do mundo, não é? Inveja para os fortes. Eu sou humilde. Olha a minha humildade. Não é assim. A gente precisa desenvolver a nossa intimidade com Deus e saber que a bênção na vida do outro, ela é uma consequência do meu investimento também na vida dele. É por isso que lá em Atos a igreja se destaca, porque tudo que eles tinham era comum. Um orava pelo outro, o outro era um efeito corrente. Ele prospera, o outro prospera, e assim todo mundo é prosperando. Houve um momento na história que a corrente se quebra e não há mais essa continuidade. E aqui, para prosseguirmos para o encerramento, eu já estou acabando, tá, irmãos? Antes da meia-noite você chega na sua casa. Uma fé que busca agradar mais a Deus do que a lei. Invertemos as coisas, achamos que o jejum é a chave micha, é o passo para a transcendência. E colocamos os princípios da lei como a guarda do sábado, o viver ali, de fazer orações bonitas. Achamos que isso é mais importante, mas para Deus, a figura mais importante é o ser humano. Qual é a razão de existir da igreja se não tiver gente? A Bíblia diz em Provérbios que a glória do rei são os seus súditos. Não é? Um reino firme só tem valia porque ele tem bastante gente que aprova aquele reinado.
Salomão ele foi o que foi porque tinha muita gente que estava com ele. A razão de existir da igreja é salvação, irmãos. Não é, me desculpa, não é os seus primeiros desejos de 2013. Não é isso. Mude esse ano, na virada do ano, no culto da virada, fala: Senhor, antes dos meus projetos, eu quero ganhar uma alma para Ti. Eu quero ganhar uma pelo menos. Se o Senhor quiser me dar 3, 4, eu recebo. Mas eu quero lutar por uma. E depois você começa a enumerar os seus pedidos. Você vai ser surpreendido com o que Deus vai fazer. Porque quando a gente investe no homem, amados, isso não tem preço. Não é Mastercard não, mas não tem preço. Não tem preço. Aliás, teve um bem caro que foi o sangue de Jesus. Aqui eles estavam invertendo, eles achavam que o fato de estarem indo, obedecendo meramente, fazendo jejum, fazendo as coisas da lei, eles achavam que estavam agradando a Deus. Mas o que agrada a Deus é um espírito contrito e quebrantado. Amém? É contritamento de alma. O que é contritamento? É os meus desejos se quebrarem com os desejos de Deus. Quais são os sinais, então, pastor, de uma fé verdadeira? Como que eu identifico se eu estou tendo uma fé verdadeira ou se eu preciso pedir um pouco mais de fé para Deus? Uma fé bíblica. O primeiro sinal de uma fé verdadeira é que essa fé verdadeira, ela nos enche de uma paz que excede todo entendimento. E essa paz, ela é confiança no caráter de Deus. Você está em paz? Você tem tido paz? A Bíblia diz que aos seus amados dá enquanto, e alguns dormem bem, né? E Deus está dando também, né? Amados, a fé verdadeira, ela vai ser evidenciada pela paz que norteia a nossa vida. Não, pastor, eu sou cheio de fé, olha, o Espírito Santo veio, eu estou tendo uma paz que... Sai, cachorro, do meu lado, em nome de Jesus. Não, mas eu estou tendo uma paz assim, tremenda. Não, fala comigo agora, menino, eu estou falando com Deus. Não, mas olha, eu tenho uma paz, eu sou tão sereno. Não dá, né? Uma fé que essa paz, ela vai exceder a tudo, inclusive as preocupações pelos seus problemas. O problema existe, amém? Por que o problema existe? Para que você dê solução para resolvê-lo. Deus quer fazer de você um matemático, olha só que benção, né? Deus quer fazer você um matemático da família, do filho, administrativamente. Deus quer usar você. Ele usou Pascal, ele usou vários lá, Pitágoras. Agora é a sua vez, irmãos, amém? Você vai ser um grande matemático de Deus para resolver problemas que até agora ninguém conseguiu resolver. Quer ser um matemático? Você já quer pegar o problema, a fórmula já feita, né? Esse é o nosso problema. A matemática, ela exige de nós pensar, dói a cabeça. Quando você pensa demais no problema, dói a sua cabeça. Para de pensar no problema e pense naquele que tem a solução. Pense em Deus. Amém? Fala para o seu irmão, pense em Deus, meu irmão. E para finalizarmos, os sinais de uma fé verdadeira é uma fé que nos dá confiança firme em Deus. Não é uma confiança construída na areia. É uma confiança construída na rocha. Confiança nasce de fatos. A língua travou aqui, não falei em línguas não, viu? Se você falar para mim, nossa, pastor, senti um arrepio, eu vou falar, irmão, foi algum vento por aí. Não tem nada de, né? Ela nasce dos fatos. Por que você confia em alguém? Porque aquela pessoa já deu mostras de que você pode confiar nela, não é? Alta madrugada, você dormindo, aí você está lá, o telefone toca, eu vou, Rafael, tudo bem?
olha, eu preciso ir ali na farmácia e tal, minha esposa está com uma dor na barriga, eu preciso ir numa farmácia, são 2h30, já não tem mais táxi aqui, você pode me levar? Aí você faz o quê? Ah, não, eu te levo. Aquela pessoa começa a confiar em você como um amigo. Não é? Que alta madrugada você estava lá. Você correspondeu. Aquilo vai dando nela uma firmeza em você. A gente quer confiar muito nas pessoas, mas a gente tem dado firmeza para as pessoas confiarem na gente. Deus, Ele fez um dia e Ele pode fazer de novo. É isso que norteia a nossa vida. Deus, Ele fez e Ele vai fazer de novo. Eu ainda não estou vendo, mas eu vou ver Ele realizando milagres. Eu vou ver o anjo visitando a minha vida, a glória de Deus enchendo o meu coração. Eu vou ganhar almas, eu vou pregar na unção, eu vou cantar na unção. Por quê? Porque um dia eu cantei, porque um dia eu preguei e vidas se converteram. E isso vai acontecer de novo. E como é que você tem tanta certeza? Porque Deus um dia fez, e aquele que fez, Ele fará novamente. Está sem unção nenhuma, está seco aí? Deus tem unção nova para você, porque você não foi criado seco, você era verdinho, um ramo verdinho, agora está sequinho, vai para as águas. Deus tem coisas tremendas para a sua vida, não aceite essa situação que você está. Aquele pai não aceitou, ele foi, ele confiou. Jesus fez na vida do outro, curou Bartimeu, curou não sei quem. Ele vai curar meu filho. É isso, uma confiança firme, uma fé também que nos dará alegria contagiante. A casa está caindo, está pegando fogo. Ah, liguei para o bombeiro, já não tem mais o que fazer, mas eu vou me alegrar em Deus. Por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Basicamente foi isso que o profeta Abacuque disse. A casa caiu, está pegando fogo, não tem mais nada, mas eu vou me alegrar no Senhor. Por quê? Porque Ele é o Deus da minha salvação. Ele faz os meus pés como o da corça. Ele me faz andar em segurança e em lugares altos. Isso é maravilhoso. E essa alegria tem que contagiar o seu ambiente, querido. Você é um crente verdadeiro? Se eu perguntasse para o seu vizinho, ele diria isso. Pessoa que trabalha com você, não, eu sou tremendo, pastor, sou crente, pode contar. A pessoa que trabalha com você vai dizer isso? Não, aquela pessoa é uma pessoa confiante, ela é segura, ela é, não, a alegria dela, assim, transmite, né? Às vezes o sol está nublado, aí tem umas nuvens, mas ele está sempre se alegrando, está na esperança. Nunca vi ele caidão assim, não. É isso que as pessoas vão dizer de mim, de você. A sabedoria, disse Jesus, ela é comprovada pelos filhos que ela dá. Não adianta você falar, eu sou sábio, eu leio a Bíblia, eu como a Bíblia. E isso não ser demonstrado em filhos, em atitudes. Por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa. Quando você vem alegre para a casa do Senhor, irmãos, por mais que você entre fraco, você começa a ser fortalecido. É por isso que o salmista, ele diz, eu estou alegre. Olha, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque lá Ele ordena a bênção, lá acontece tudo. Hoje aconteceu aqui cura de gastrite, cura de tendinite, cura de não sei o quê. Olha que coisa tremenda. Tem como não nos alegrarmos ao entrarmos num lugar desse? A gente tem que entrar abatido, derrotado, oprimido? Não, entra com a cabeça erguida, fala, hoje o meu milagre vai chegar. Aleluia. Humildade de espírito, em saber que as coisas acontecerão pela graça e pela misericórdia de Deus, pois nós, por nós, pela graça de Deus e não por nós, porque não somos nada, apenas alvo do amor de Deus. Deus, Ele é tudo. Amém? Eu já encerrei. A Bíblia diz lá em Colossenses que Jesus, Ele é a expressa imagem de Deus. Você quer ver Deus? Quem é que quer ver Deus? Quer? Não vou orar para você morrer, não. Pode ficar tranquilo.
leia os evangelhos e veja quem foi Jesus. Ali está Deus. Tudo que Jesus fez na terra, Ele só fez porque Ele queria que Deus fosse visto através dele. Por isso que quando Ele morre lá no céu, Ele entrega toda a conquista. Irmãos, isso mexe comigo. Ele entrega toda a conquista, Ele tem a chave do livro dos 7 selos lá. A Bíblia diz que João chora onde não era para chorar. João também queimou o filme, né? Chora no céu. Não dá, né? Aí estava lá chorando, ai. Aí o anjo falou, ei, levanta, aqui não é lugar de chorar não. Tá vindo lá, ó. Tá vindo quem? Não estou ouvindo som, não estou ouvindo luz, não estou ouvindo nada. Está vindo o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, o que venceu a morte e o inferno. Ele é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. E Jesus então abre o livro e entrega para o Pai e fala assim, está aqui. O ministério que o Senhor me confiou, eu entrego a Ti. A vida deles agora é Tua. E sabe o que o Pai faz? A Bíblia diz que Deus lhe dá um nome que está acima de todo nome. Deus, a gente não entende esse negócio de hierarquia, não quero entrar na Trindade aqui não. Agostinho, São Tomás de Aquino gastou muito tempo com isso e não conseguiu resolver nada. Mas eu quero só que você entenda uma coisa. Ele dá para Jesus uma glória que nem Jesus esperava. Porque Ele fez tudo para que Deus fosse visto nele. E aí Deus diz, agora você tem todo, né? Lá Jesus ele fala antes, foi-me dado todo o poder. Antes era fracionado algumas coisinhas, não dá para entender também, não quero entrar nisso não. Mas agora foi-me dado todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. E a Bíblia diz que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará. E por que todo mundo vai se dobrar diante de Jesus? Porque Ele é a expressa imagem de Deus. Do Deus que muitas pessoas seguem sem conhecer. Ele é a expressa imagem. E a glória vai ser dada toda para Jesus. Porque um dia Ele fez tudo para que Deus fosse visto na vida dele. Irmãos, essa é a fé que faz a diferença. Quando você começar a colocar Deus no centro de tudo que você faz, Jesus vai te dar tudo aquilo que você nem imaginava. Ele vai dar de graça para você. Vamos nos preocupar com o reino de Deus. Coloque-se em pé. Vamos nos preocupar com esses bancos vazios. Vamos nos preocupar com as almas que estão perdidas. Vamos nos preocupar com o irmão que você conhece aqui de dentro que está passando uma necessidade. O irmão está na prova, né? Ai, que bênção. Mas depois ele vai voltar mais feliz, ele vai voltar mais guerreiro. É porque não é você. É porque não é você, né? Está precisando quitar algumas coisas. É porque não é você, mas vai chegar a sua hora, viu? Vai chegar a sua hora também. Então, a gente precisa entender, amados irmãos, que essa é uma fé diferente. Deus, Ele quer te usar. Você consegue entender isso? Há muitos pais lá fora, desesperados pelos seus filhos. Pegue essa palavra e aplique a figura do pai como pessoas que estão pedindo socorro por seus casamentos, pessoas que estão pedindo socorro pelas suas finanças, pessoas que estão pedindo socorro apenas para serem ouvidos. Quer um conselho, jovens aí? Vai para o asilo. Tira uma tarde, vai lá para o asilo, vai lá. Aqui tem asilo, né? Vai lá, eu vou doar minha tarde para o Senhor. Para onde você vai? Para a igreja? Não, eu vou para o asilo. Fica ouvindo aqueles velhos, a alegria deles. Além de não ter família, né, que já é terrível, é falar da história deles para alguém. Você pode fazer isso. Isso é um exercício da fé. Você se preocupou com uma pessoa que você nem conhece.
Vamos fazer isso, irmãos. Deus, Ele quer realizar milagres através de você. Ele já te deu autoridade, Ele já te deu unção. Agora você precisa colocar o seu eu aonde ele tem que ser colocado, que é na cruz. Você precisa colocar a sua glória, a concorrência. Você faz as coisas por qual espírito? Certa vez Jesus, os discípulos, tinha lá um grupinho lá, né, falando em nome de Jesus lá, blasfemando contra Jesus. Olha só o cidadão. Ei, Jesus, quer que a gente ora para mandar fogo para consumir eles? A gente pode agora, o Senhor nos deu autoridade. E Jesus fala para ele, você não sabe de que espírito você é? Eu não vim para matar, eu vim para dar vida. Eu não quero que eles sejam consumidos pelo fogo, eu quero que vocês vá até eles e mostrem para eles que o que eles estão fazendo é errado, mas pela conduta de vocês. Pais estão desesperados, eles podem vir até você? Você pode bater no peito e falar, não, em nome de Jesus, eu não tenho nada, eu não sou nada, não é falsa modéstia. Pode vir, Jesus, pode mandar que eu vou orar. E o milagre vai acontecer. Não vou pegar a chave micha não, Senhor, não quero esse negócio não. Mas eu creio de uma coisa, que a porta que o Senhor abre, diz Apocalipse, ninguém pode fechar. E a porta que o Senhor também fecha, ninguém pode abrir. Vamos fechar a porta do egoísmo, vamos pedir para Deus fechar a porta do egoísmo da nossa vida. Do eu centrado. Coloque a mão no seu coração. Por favor, presbítero, abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Deus querido, Pai amado, Senhor da glória, Deus da vida, em nome de Jesus, Senhor, nesta noite, Pai, nós clamamos ao Deus eterno, Senhor, os nossos ouvidos abertos para esta palavra, Senhor, e esta palavra penetrando, ó Senhor, nos nossos corações, ó Pai, que nesta hora, Senhor, o efeito do Teu Espírito, Senhor, é nos ensinar verdadeiramente, Senhor, o valor do Teu Evangelho, Pai, o valor do Teu amor, Senhor, seja agora, Senhor, nesta noite para conosco, ó Pai, Senhor da glória, nos torna mais e mais para Ti, ó Deus, nos torna mais e mais, Senhor, ó Pai, árvores frutíferas, Senhor, nos dá, Senhor, ó Pai, ser transformados mais e mais pela Tua ação de poder, Senhor, a fim que nós venhamos a dar fruto, e o nosso fruto permaneça, Senhor, para a glória do Teu nome, meu Deus, neste momento, ó Pai, nós clamamos, Senhor, a Tua bênção sobre nossas vidas, nós clamamos, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, repreenda, Senhor, ó Pai, da Tua igreja, no meio do Teu povo, de nossas vidas, Senhor, todo sentimento que não seja, Pai, ó Deus eterno, fruto do Teu amor por nós, ó Pai, afinal de contas, Senhor, Tu nos amou de tal maneira, Pai, que também nós possamos, Senhor, nos nossos dias, expressar este amor de tal maneira àqueles que ainda estão carentes, ó Pai. Deus, seja sobre nós, ó Senhor, em nome de Jesus, a Tua bênção, Pai. Este é o nosso clamor, para a Tua glória, ó Deus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus, nós não podemos esquecer de um princípio. Tudo aquilo que você e eu ouvimos nesta noite, ela só vai acontecer na nossa vida se nós seguirmos dois princípios: acolher aquilo que foi dito e imediatamente pôr em prática. Quer que o milagre aconteça? Se essa palavra veio de encontro às tuas necessidades internas, no teu coração, falou grandemente com você, ela tem que ter um passo adiante. Você acolheu, você saindo ou dessa igreja nessa noite, você pratique aí a receita do milagre. Acolher o que foi falado nessa noite e praticar. Senão, o que é falado é uma possibilidade, que se vai se tornar real à medida que você colocar isso em prática, em ação. Amém? Graças a Deus. Amanhã nós vamos ter a nossa vigília, às 22 horas. Convidamos aos irmãos para estar conosco. E sábado, a nossa Santa Ceia. A igreja nossa vai ser visitada pelas igrejas da região. E contamos com os irmãos, né? Para ter pessoas da igreja aqui. Porque pensou, chegar pessoal lá de São Paulo, não sei de onde que vem de longe aí, está lotado de pessoas de fora, cadê o pessoal da igreja?
Aí é uma contradição doída para nós, né? Não vai estar dormindo em casa e assim por diante, né? Babando lá no sofá. Não, isso não é nosso papel. Show de minha moleza. Amém? Então vamos lá. Vamos orar então. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sempre conosco, em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Cumprimente o seu irmão e a sua irmã.